Olá, eu sou Paulo Moreira Leite. Eu estou aqui para apresentar uma entrevista sobre esse livro Entre Integralistas e Nazistas, que é uma entrevista com Sidney Aguilar Filho, que é um cineasta que fez um documentário premiado sobre o mesmo assunto, mas que agora solta um livro para discutir uma história muito importante que mostra a ligação entre integralismo e nazismo. Vamos lá, Sidney, eu queria falar com você, estudante da ECA, onde ele era conhecido como Caraguá. Então, quem às vezes não reconhece o Sidney pelo nome, Caraguá é o Sidney, muito bem, assim como era conhecido como PTB, Sidney. PTB, olha só a graça, né? Você era o Caraguá, eu era o PTB e a vida segue. Vamos lá, o seguinte, Sidney, me fala dessa história, como é que você chegou nesse lugar, que é uma história impressionante. Você conta essa história toda, eu só vou te perguntar como é que foi essa história e dá um resumo aí, para depois eu te fazer mais perguntas. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Paulo Moreira Leite, aí o 247. Fico feliz em falar com vocês, agradeço a oportunidade. Temas como história e literatura, produção cinematográfica ou produção de livros, não é em todo lugar que se tem espaço. Eu fico super feliz de estar aí conversando com vocês. Eu venho da FEFELESH, eu venho da FF, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, lá dos anos 80. E, diferente da maioria dos meus colegas egressos no período, eu, de fato, optei pela educação básica. E mergulhei na educação básica, e até hoje mexo com a educação básica, estou lá nessa há mais de 3 décadas. E aprendi com o tempo a transformar a sala de aula num espaço de produção científica e de pesquisa. Demorei muito, inclusive, para perceber a importância disso. Demorei mais tempo ainda para perceber que eu fazia. Não é? Mas foi numa dessas experiências de estar dando aula de educação básica, de estar falando sobre Segunda Guerra, sobre nazismo, uma sala de educação básica, que chegaram os primeiros relatos, chegou o fio de Ariane, daquilo que se tornaria algo em torno de 12 anos depois, uma tese de doutoramento pela Faculdade de Educação da Unicamp, pelo Departamento de Filosofia e História da Educação, e que se tornaria ainda somente em 2016 na obra cinematográfica Um Menino 23. Em 2021 se tornou uma peça de teatro chamada Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar. Mais recentemente, uma outra peça de teatro chamada Somente Meninos. E agora, mais recentemente, aí, quase que numa comemoração de 10 anos de defesa da tese, vem o livro, que não é muito mais do que simplesmente e tão somente a publicação da tese, 10 anos depois. Ao longo desses 10 anos, a tese circulou pela Biblioteca Digital da Unicamp, circulou bastante para os padrões de uma tese acadêmica, e com muito apoio, com muito trabalho de outros, veio a possibilidade de estar fazendo essa publicação, e aí, para o meu orgulho, com recursos da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, assinado pelo Arquivo Edgar Leorotti, do IFISH da Unicamp, que quem verdadeiramente carregou a publicação nas costas. Literalmente. Eu fiz muito pouco nos últimos meses, comparado ao que outros fizeram para que essa obra viesse à tona. Eu já estava naquelas de que essa história já tinha sido contada de formas diferentes, de jeitos diferentes, e estavam disponíveis de jeitos diferentes. Pois julgaram que ainda se fazia necessária essa publicação em papel. Está ela aí, essa imagem do seu Aloísio, o menino 23 na capa. Esse sim, o protagonista, este sim, o ser histórico que vai guiar o nosso trabalho, a nossa entrevista, se o tema for
o livro Entre Integralistas e Nazistas. Eu queria só explicar qual é a história do livro. Porque é uma história que é muito surpreendente. Você está vendo. A história é simples, ele vai pedir para ele contar melhor. Assim, É no fundo, impressionante, assim, não é? é um grupo de meninos que são sequestrados no Rio de Janeiro, levados para uma fazenda em São Paulo, onde são escravizados em 1920, quando, em tese, a abolição já tinha sido realizada, já tinha sido proclamada pela princesa Isabel, o Brasil não havia mais escravidão no Brasil, isso aconteceu. Por favor, Sidney, conta isso direito, eu só estou introduzindo porque é muito chocante você ter essa história e as pessoas, e você entrevistou uma pessoa que viveu isso, que é o nosso querido Aloísio, que é quase um reescravizado, né? Ele era um emancipado, de repente foi quase um escravo. Queria que você contasse isso, por favor, porque isso é um elemento muito grave, muito importante da formação brasileira. Voltou? Voltou. Ah, que bom. Olha, Paulo, essa é uma história realmente incrível. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo de construção da narrativa histórica, mas também eu sou um sortudo como historiador de ter encontrado essa história pela minha frente, e ainda mais o senhor Aloysio Silva. Em resumo, um homem muito rico e poderoso, chamado Oswaldo Rocha Miranda, no dia 15 de novembro de 1933, retirou 50 meninos do educandário Romão de Matos Duarte, na faixa de 9 e 10 anos de idade, e os levou para um outro estado, no interior do estado de São Paulo, município de Campina do Monte Alegre, próximo à região de Itapetininga. E esses meninos viveram a condição de cativeiro, de trabalho não remunerado, de violência física, psíquica, por 10 anos. No início da pesquisa, eu tinha dificuldade de lidar com a palavra escravidão. Hoje eu não tenho a menor dificuldade de lidar com a escravidão, com essa palavra, com esse conceito de escravidão. Os meninos foram escravizados por 10 anos. Talvez no meio de tantas inconveniências, de tantos sofrimentos, algumas marcas importantes. 48 dos meninos foram documentados como pretos e pardos na linguagem dos livros do educandário Romão de Matos Duarte. A maioria eram filhos da classe trabalhadora, alguns órfãos, alguns com família conhecida, na condição de abandono. Estavam sob a tutela do Juizado de Menores do Distrito Federal, do juiz José Cândido de Albuquerque Melo Matos. Estavam sob a guarda do orfanato Romão de Matos Duarte, que pertencia à Irmandade de Misericórdia do Rio de Janeiro, da Igreja Católica do Rio de Janeiro. Então, envolve Estado, envolve igreja. E uma das mais ricas e poderosas famílias, não obviamente no seu conjunto, no seu coletivo, mas em particular de Oswaldo Rocha Miranda. E de mais 3 irmãos, 2 deles, junto com o Oswaldo, o Renato e o Otávio, eram membros da Ação Integralista Brasileira, eram no comando da cúpula da Ação Integralista Brasileira, da Câmara dos 40. E o outro irmão, que viveu no entorno das fazendas, uma fazenda próxima, a Fazenda Cruzeiro do Sul, era adepto do nazismo. Quando eu digo adepto, não era membro do Partido Nazista, porque não era alemão e havia de ser alemão para poder participar do Partido Nazista Brasileiro. Mas usava as insígnias, as imagens, a gestuália, não é? A estética, os comportamentos. E é nesse espaço de fazendas, de membros do Comando da Ação Integralista Brasileira e de simpatizantes e adeptos do nazismo, que esses 50 meninos vão viver 10 anos isolados, bastante isolados em relação à vila mais próxima, em trabalho sistemático.
Ao fim da segunda, principalmente a partir da declaração de guerra do Brasil ao eixo, isso se torna crime. Então, aquilo que era aceito socialmente se torna algo a ser escondido, finalizado e escondido. Nas palavras do senhor Aloysio, quando a porteira foi aberta, os meninos são deixados à sua própria sorte, o tempo passa, as histórias de tragédia se multiplicam, mas seu Aloysio Silva sobrevive e vai chegar a uma vida longa o suficiente para contar a história para alguém que estava disposto a ouvir e alguém que estava disposto de fazer uma pesquisa científica para fundamentar aquelas narrativas de memória que brotavam, né, que brotaram entre 1998 e 2010, que foi o período que eu captei as memórias, as imagens, os textos dele. E ele o Brasil, ele tem, assim, como parte da ideologia oficial, a ideia de uma democracia racial. Isso é meio assim, existia, depois foi meio entronizado, né? E se tornou assim quase que uma assim parte da ideologia oficial brasileira. Eu pergunto, quando você começou a conversar com o Aloysio, que eu vejo que as entrevistas e no filme fica muito claro, você não consegue esconder o seu espanto, o assombro diante do que ele vai falando, com aquela naturalidade da vítima. A vítima, ela... Olha, chega uma hora que é aquilo que acontecia. Você está me perguntando, eu estou relatando. Como é que foi para você essa descoberta? Você imaginava uma situação desse tipo? Ou isso aí realmente foi uma... Porque, para mim, é impensável. Você, no século XX, você ter crianças levadas, escravizadas, tratadas. Depois a gente vai falar daquele filho de um deles, o 2, né? Que teve um papel singular ali. Mas, enfim, fala disso aí. Como é que foi para você esse contato? Você acreditava? Você estava... Como é que foi? Bom, olha, essa ideologia da democracia racial que se apresentou, a mim, eu enxergo a partir da Segunda Guerra Mundial para frente. Ela não está presente antes. Eu não estou entre aqueles que acreditam que a construção e a existência do mito da democracia racial está presente nos anos 30 no Brasil, nos anos 30, no começo dos anos 40. Isso, para mim, é um pós-Segunda Guerra. Tá. É um momento em que eu não quero ser identificado com nazista, eu não quero ser identificado com fascismo, eu não quero ser identificado com aquilo que foi considerado barbárie. Então, aquele pensamento lá do Gilberto Freire, que é de 34, no Casagrande Senzala, ele, uma geração depois, ele ganha espaço dentro de uma elite que já não era mais cute, como a elite que gostava do Gilberto Freire nos anos 30 e 40, é uma elite que está tentando lidar com o seu passado nazifascista. Não é? Eu particularmente nunca enxerguei democracia racial no Brasil. Desde a nossa geração de historiadores lá dos anos 80, a gente trabalha isso como ideologia mesmo. Enxergo a escravidão contemporânea e enxergava a escravidão no Brasil desse período dos anos 30 e 40. Agora, obviamente que estar diante do escravizado, estar diante do trauma, estar diante da vitimação generalizada e da vítima em vida, é profundamente perturbador. Então, um dos aprendizados que eu tive ao longo desse longo período foi aprender a lidar com traumas. Foi aprender a ouvir memórias de traumas. De aprender a enxergar na memória de trauma o documento a ser trabalhado pelo historiador. E em momento algum é possível qualquer tipo de isenção diante da tragédia em si. Então, também nunca...
tentei buscar algum tipo de neutralidade purista, muito pelo contrário, né? Aquilo também produziu em mim mudanças, transformações que foram também bastante traumáticas, né? Em comparação, obviamente, com a vítima em si, mas imaginar que nós que lidamos com o sofrimento extremo não estamos sujeitos a sermos tocados por ele seria de uma falta de humanidade incrível, né? Então, olha, quando eu enxerguei ali nos anos 30 e 40 a escravidão consumada de crianças, com o discurso da limpeza étnica, do embranquecimento da capital, com o discurso eugenista, que se apresentava não só nas proposituras políticas dos que agiram no integralismo, no nazismo, por exemplo, como no real concreto, não é? Da riqueza sendo produzida pelo trabalho do outro sob a justificativa do processo civilizatório e do progresso da sociedade da capital, da limpeza étnica, do bem-estar, não é? Da sociedade, da civilização brasileira. Isso me tornaria um educador em sala de aula mais cuidadoso no lido com as crianças e com os adolescentes, e um pesquisador mais, ao mesmo tempo, mais atento e mais amargo para as questões sociais, educacionais e principalmente para o racismo no nosso país, não é? Eu queria que você falasse um pouco o que a gente pensa e pode dizer da família que trouxe, já ia falar os escravos, que trouxe esses meninos negros do Rio de Janeiro para a fazenda em São Paulo, os Rocha Miranda. Eu queria saber um pouco, é uma pergunta que eu me faço, que eu acho, porque assim, eles estão meio que reconstruindo um país que, em tese, teria acabado, um país que, em tese, tinha sido abolido em 1888, a escravidão tinha terminado, pelo menos o trabalho tinha que ser remunerado, né? Algum programa. E eles levam para a fazenda deles, é uma fazenda enorme, né? Eles reeducam para o atraso, para a brutalidade. Como é que você vê isso? O que você sabe disso? O que você pode nos dizer das pessoas que empresariaram essa aventura, que é realmente uma aventura, é realmente uma tragédia muito chocante e dolorosa? O que você pode dizer dos Rocha Miranda? Ou Ao dessa longo da família pesquisa, do Rocha Miranda que fez esse empreendimento, né? ao longo das pesquisas, eu tive diferentes formas de preocupação de lidar com essa questão, abre aspas, família Rocha Miranda, fecha aspas. Tá. Primeiro, porque eu não podia cometer o mesmo equívoco que os típicos racistas cometem, não é? Que é fazer uma generalização grosseira e partir da perspectiva do GEM para fazer avaliações. Eu não faria isso. Então, eu fui conhecer a família Rocha Miranda para entender quem era quem e separar eventuais responsáveis pelo crime cometido dos demais. E eu o fiz. Então, estamos diante de uma família extremamente tradicional, antiga, que tem as suas origens seculares. A parte que eu conheci, estamos no final do século XIX, Barão de Bananal. Tem uma origem na nobreza, passa pela nobreza do Segundo Reinado. Na geração seguinte, nós temos ministros de Estado, o primeiro escalão do Estado, uma elite muito poderosa, agrária no Vale do Paraíba, e depois no comércio, na indústria e nas finanças na capital. Também vão atuar muito no interior do estado de São Paulo, na área agroindustrial. Mas nós estamos falando de uma família gigantesca, são centenas de nomes. Dessas centenas de nomes, eu encontrei 4 que aparecem na documentação. 4 irmãos, não é? Oswaldo, Renato, Otávio e Sérgio, que são os que aparecem na documentação. Então, eu não estou entre aqueles que gostam de fazer generalizações e dizer, a família Rocha Miranda. Não só pelo temor que todo
pesquisador deve ter, não é? Em todos os sentidos da palavra, desde do epistêmico ao rigor técnico-científico, ao medo do processo. E, obviamente, que nós temos também aqueles que estão diretamente envolvidos na documentação. Esses que estavam envolvidos na documentação, estes quatro, eram empresários de grande monta nos anos 30 na cidade do Rio de Janeiro. Hotelaria, siderurgia, finanças, transporte, loteamentos urbanos e rurais. Os negócios de Campina do Monte Alegre era, portanto, uma parte dos negócios destes quatro irmãos. Eram beneméritos da Irmandade de Misericórdia, aparecem na mídia da época como benfeitores, tem um status muito forte na área de assistencialismo, e é disso que estamos falando. Destes quatro membros, 3 membros da Ação Integralista Brasileira e um simpatizante e participante nazista. Diretamente participante, Ação Integralista Brasileira e um simpatizante nazista, assumidamente nazista. Sérgio Rocha Miranda, bom, na sua fazenda o gado tinha a suástica, os tijolos tinham a suástica, a bandeira da fazenda tem a suástica, os certificados, as notas fiscais, a arquitetura da construção, não é? Os outros 3, Renato, Oswaldo e Otávio, eles eram institucionalizados, né? Ali funcionava uma sede da Ação Integralista Brasileira. Eles eram institucionalizados no sentido que eles pertenciam à Ação Integralista Brasileira. Plínio Salgado, abaixo você tem Filinto Miller, gente, agora vai, eu não estava preparado para falar sobre isso, mas vamos lá. O Miguel Reale e o Barroso, Gustavo Barroso. Abaixo que é o ideólogo ali importante. Né? E abaixo do Plínio Salgado. Então era esse 1, 3 e depois vinha os 40. A Câmara dos 40. Da Câmara dos 40, Oswaldo, Renato e Otávio, os 3 pertenciam à Câmara dos 40. Então há uma participação bastante consistente. E as reuniões aconteciam, e eu tenho memórias de que os meninos usavam enfardamento nos finais de semana e participavam da banda e tocavam. Uma das memórias que eu consegui captar, o seu Argemiro ainda sabia, aos seus 90 anos de idade, que não aparece no livro, o seu Argemiro, aparece no filme, Menino 23. O seu Argemiro se recordava, né, aos 90 anos de idade, perfeitamente do hino integralista. Não é? E é isso. Né? Você fala, isso é chocante, na sua entrevista com o Aloísio Silva, que depois a gente podia apresentá-lo, é um dos meninos que veio para aqui, que foi trazido, daqueles meninos que foram trazidos do Rio de Janeiro, e que ele fala para você, e é impressionante, ele trabalhou sem receber até os 21 anos de idade. Até os 21 anos, ele era um escravizado. Vamos falar, não havia mais escravidão no Brasil, mas ele trabalhava sem receber. Como é que era isso assim? Como é que você sentia isso, a reação dele? Como é que você vivenciava uma pessoa lhe dizendo, porque ele é um sujeito que fala tudo, não é com naturalidade, ele sabe que ele estava sofrendo. Ele não está escondendo, mas é muito importante que ele fala. E como é que era isso? Bom, esta ideia de que ele falou com tranquilidade e naturalidade não é verdadeiro. Boa. Entre então, o primeiro contato e eu conseguir tirar dele a verborragia que se apresenta depois como natural, tem um tempo significativo.
uma Tá, desconfiança profunda da parte dele e uma desconfiança profunda da minha parte. Dele para uhum, comigo, eu para com a história. entendi. Nesse período, nesse intervalo, eu fui pesquisar no sentido de ir para os arquivos, para os livros, para as instituições, para a documentação material, e ele gerenciou suas emoções até que eu consegui mostrar para ele as minhas intenções e a documentação que eu tinha. E diante disso, ele se pôs a falar. E quando se pôs a falar, bom, eu enxerguei na primeira entrevista que não tem vídeo, é só o áudio, num Uhum, gravadorzinho de mão. Aquela primeira entrevista eu me vi diante de um dos homens mais revoltados e mais corajosos que eu encontrei na minha vida. Eu, não, eu já não sou novo, mas eu costumo dizer que eu aos 40 e poucos anos, como tinha na época, e ele aos 80, 90 anos, tanto ele quanto o seu Argemiro, o outro menino que eu encontrei, eu não enfrentaria-os em hipótese alguma. Né? Seu Argemiro, porque não só se tornou marinheiro e um guerreiro que foi para a Segunda Guerra Mundial e lutou e, bom, viveu uma carreira inteira dentro da Marinha Brasileira, era de fato um guerreiro no seu sentido estreito da palavra, quanto o seu Aloísio, que era um homem que, contra tudo e contra todos, ele conseguiu sobreviver. Contra todas as condições históricas possíveis dadas que eu pude encontrar, a miséria, o abandono, a vida em condição de rua, o alcoolismo, a, bom, a chegar a uma idade avançada, que olhando para trás ele não só não tinha vergonha, como tinha vencido cada passo desses sofrimentos, desses traumas, e estava pronto para pegar num pedaço de pau e lutar se encontrasse com algum dos seus algozes vivos. Pronto para fazer justiça e buscar justiça. Esse foi o homem que eu encontrei aos 80 e tantos anos de idade. E que precisava de alguém que o ouvisse e que o desse a palavra para ele. E óbvio, não é? Não foi fácil para mim. Eu tive que aprender muitas coisas, mas eu me considero um sortudo gigantesco na condição de historiador de ter tido uma pessoa que resolveu falar, então tá, então é para você que eu vou contar. E contou. E contou nos mínimos detalhes. E dos mínimos detalhes que ele contava, muitos desses detalhes eu já tinha documentação escrita que eu tinha encontrado. Não é? E as coincidências, entre aspas, não é? Mostravam a construção de um tecido narrativo muito concreto, de uma fundamentação documental múltipla, mas que a princípio só possuía um narrador, que era o seu Aloísio. O seu Argemiro eu só fui encontrar depois da defesa da tese nas pesquisas para a produção do documentário Menino 23. Então eu tinha testemunha una quando eu fiz a tese. E este livro, uhum, ele se apresenta como testemunha una. é verdade, é verdade. E então, olhando a partir da perspectiva jurídico-política, ele é muito chocante, porque ele se apresenta como um único sobrevivente da situação toda. E quando o livro foi escrito, nós não tínhamos encontrado um outro sobrevivente que passou 70 anos distante, 80 anos distante da situação, que nunca voltara ao lugar, que vivia em Foz do Iguaçu, que não tinha tido contato com ninguém daquela história antiga, e que quando nós fomos gravar,
Antes da entrevista, você me disse que viu o 1923. Quando nós fomos gravar, o senhor Gemino, lá em Foz do Iguaçu, 2014, 2015, se não estiver enganado, ele vai narrando a história e vai batendo as datas, os nomes, os acontecimentos, as passagens. E aí, bom, aí nós estamos diante de uma história mais fácil de ser contada, menos arriscada de ser contada. Mas no livro que você tem à mãos aí, ele Então, uma preocupação imensa, eu vejo hoje, quando leio 10 anos depois, uma preocupação imensa de eu dar um documento e dar um outro documento que dá para apresentar esse, uma preocupação de dizer, olha, não dá para jogar sobre a vítima a responsabilidade total e correr o risco de uma nova vitimação, não é? Então, uma preocupação muito grande de dar documentos. E aí, esses documentos começaram a se multiplicar, não é? Então, o livro que você tem na mão, ele é uma quantidade muito grande de documentos, né? Quase que um movimento de busca da comprovação, né? Uma obra comprobatória, né? Mas vamos dizer, é engraçado, porque você vê e você vai lendo, e depois quando você vê o filme, vamos falar sobre duas coisas, claramente estamos falando de fatos que ocorreram, não estamos falando de ninguém ali, você vê claramente, não é uma conversa que Não alguém é está ali ficção. Não é ficção. ficcionalizando. Não, é isso que é espantoso. E aí, vamos dizer assim, como é que você consegue? Porque é o que vai chocando. No começo você está lendo, como é que isso era possível no Brasil daquele tempo? Ninguém via. As pessoas viam, achavam normal. As pessoas não se conformavam, assim, no fundo, com a abolição. Qual era a coisa que fazia com que, bem, aquilo estava acontecendo e, olha, acontecia, e boa noite, acontecia. Acontecia porque acontecia. Como é que era aquilo, assim? Como é que você Então, acha que era assim, aquilo? olha, Como é que isso eu, podia ficar incorporado aí no nosso cotidiano? Assim? então, cara, você está me trazendo uma questão, pô, obrigado. É o seguinte, estamos no campo o campo historiográfico, né? O que eu pesquisei, digamos assim, do imaginário da capital federal dos anos 30, das mentalidades, da estética, dos comportamentos da capital federal nos anos 30 e 40. Que mundo era aquele? Bom, eu fui atrás de uma documentação que eu posso dizer sobre as elites e as camadas médias, a classe média. Então, eu não consegui captar o conjunto para dizer o conjunto pensava assim. Quando eu olho para as elites econômicas e para as camadas médias da capital federal naqueles anos 30, o que Oswaldo Rocha da Miranda, bom, defensável, justo, ele ajudou as crianças, ele ajudou a cidade, ele ajudou o orfanato, parabéns para ele. Isso eu enxerguei. No sentido de que o que eu encontrei nas documentações reforça, assim, revista da semana, por exemplo. Acompanhei revista da semana por 2 décadas. O que eu encontrei nesse semanário, bom, era uma farta quantidade de discursos eugenistas, higienistas, que não passava nem de longe por aquela ideia de democracia racial, muito pelo contrário, não tinha nenhum filtro do politicamente correto do pós-Segunda Guerra. Assim, a linguagem ao nosso ver, de hoje, depravada, assim, como a coisa estampada, né, vergonhosa, assim, aos olhares de hoje, por exemplo, no quesito misoginia, racismo. Bom, também eu encontrei digamos, a tese da benemerança em vários espaços dessa elite em relação a esse tipo de prática. Se eu vou para a literatura de elite, agora há pouco a gente citou Gustavo Barroso, né? Na Academia Brasileira, presidindo a Academia Brasileira de Letras naquele momento. O Oliveira Viana, dentro do Palácio do Catete. Né? O Miguel Couto comandando a bancada racista, eugenista, na Assembleia Constituinte de 1933, 34.
Então, quando eu olho para as nossas elites econômicas, políticas, intelectuais, ali daquele período, é isso que eu enxergo. Agora, eu também insisto que, não para essa pesquisa, mas para outras pesquisas e para outros estudos, nesses mesmos anos 20, 30 e 40, nós encontramos alguns dos e algumas das mais importantes vozes que também enfrentaram isso, que enfrentaram esses projetos racistas e eugenistas. Então, há vozes muito fortes e dissonantes Por nesses anos exemplo, 20, 30 e 40 que vão dizer: esses racistas, esses fascistas, esses escravocratas, que absurdo, não pode ser assim, entende? Então, essa ideia de que era da época. Não dá para aceitar, por exemplo, que porque existe uma Madalena Giordano sendo libertada da escravidão depois de 30 anos, em pleno 2019 ou 2020, e ter um número gigantesco de escravizados hoje ainda no Brasil, dizer que a escravidão hoje é aceita socialmente. O que nós podemos dizer é que vivemos hoje um período extremamente racista, extremamente autoritário, extremamente, não é, capaz de aceitar estas coisas, mas dizer que que há uma unanimidade ou há uma hegemonia que se aceita isso. racista ou escravocrata nos dias de hoje não dá. O que eu posso afirmar é que aqueles anos 30 e 40, sobretudo antes da entrada do Brasil na Segunda Guerra, as, dentro das nossas elites políticas, econômicas, artísticas e intelectuais, o pensamento autoritário e racista fazia parte dessa moda mundial, sabe? Apartheid na África do Sul, lei de segregação civil no sul dos Estados Unidos, nazismo na Alemanha, Hirohito no Japão, fascismo na Itália, né? O salazarismo e franquismo na Península Ibérica. Essa totalidade da história vivia naquele momento um período de merda, desculpe o termo, né? Em termos de uma quase hegemonia política da extrema-direita no mundo. E isso, obviamente, também estava presente no Brasil. Ah. Isso eu posso afirmar. E foi difícil ler Francisco Campos, Oliveira Viana, entende? Miguel Couto, a geração anterior, Nina Rodrigues, lê-los para entender a mentalidade, a lógica de raciocínio dessa extrema-direita. Quando você fala do Jornal da Semana ou Revista da Semana, parece que a Revista da Semana teve um papel muito importante na, na apresentação do racismo, na naturalização do racismo. Como é que foi isso? A mídia assim teve assim como um veículo assim que realmente que é muito conhecido, a gente volta e meia acaba se deparando quando vai fazer uma pesquisa, vai falar daquele período histórico, a gente encontra, mas que é assim, absolutamente comprometida com uma visão racista do Brasil, racista da história, como é que é? O Olha, papel da mídia era o papel. é sempre bom lembrar que toda ciência é histórica, né? Não precisaria dizer isso para você, né, Paulo? Toda Não, mas é ciência é bom histórica, falar. mas a história também é histórica, né? Então, Tá. por exemplo, por que a revista da semana aparece tanto na tese e aparece tanto no livro? É. Porque no meio da pesquisa, uma aluna chegou e falou assim: o papai vive de derrubar casas, e aí foi derrubar uma casa e encontrou uma caixa cheia de revistas velhas. O senhor se interessa? Eu falei, lógico. E chegou uma caixa com. Bom, hoje nenhuma das revistas da semana está comigo, elas estão todas no arquivo de Gagliarodi da Unicamp, muito bem tratadas, dentro de. Olha, primeiro mundo de arquivos, está tudo lindo, maravilhoso lá. Eu não fiquei com nenhuma. E é a maior coleção de revistas da semana que nós temos em arquivos brasileiros. Tá. Então, é aquela coisa assim, eu não posso dizer que a revista da semana levantava a bandeira do racismo na época. O que eu posso dizer é que eu tive acesso a essa documentação, e nessa documentação eu encontrei
um semanário voltado para a classe média e para a elite, carioca na época, e que, seja nas suas capas, seja nas suas matérias e editoriais, nesse período entre 27 e 40, aparece sim pesadão o discurso autoritário, mas onde eu fui buscar mesmo o ideário mais racista e fascista da revista foram em coisas como propagandas, ou, por exemplo, área de estética e beleza, Coluna setores de social, por exemplo. entretenimento, arte e cultura. Quando eu fui para quando eu saio do editorial, saio da manchete, saio da capa, saio das grandes matérias e mergulho nessas, né? Aí, nossa, É. que horror, que horror, Por quê? que horror. Fala um pouco desse horror. Fala um pouco desse horror, porque Ah, olha, eu não estou com. Você está com o livro aí, eu não estou com. É incrível, mas eu não estou com ele aqui. Mas algumas imagens que eu coloco que eu coloco no. Tem um encarte de imagens. tem. Tem algumas imagens ali que eu sim. Não é? Então, desde capas de uma menina, uma moça branca pó de arroz brincando com uma nega maluca, passando por relações das mais misóginas, por exemplo, em propagandas como do sal de frutaeno, passando por produtos de beleza que insistem em embranquecer, embranquecer, embranquecer. O que aparece de assim, fique mais bonita, mais branca, fique mais branca, mais bela, sabe assim, essa relação da brancura com a beleza, a relação sistemática da estética, é, digamos, não branca, não ariana, entre aspas, com critérios de feiura, sabe, meio Renato Kell, não é? A fealdade, não é? Uhum. As relações entre branquitude e campeonatos de beleza. Olha, tem uma fatura de exemplos e que eu encontrei em outros veículos de comunicação da época também, e obviamente encontrei também na literatura, sabe, de Menotti Del Pique a Monteiro Lobato, não é? Não é só em Gustavo Barroso, não é? Então, eu não consigo apontar o dedo para a revista da Tá. semana, mas eu consigo também apontar o dedo para a revista da semana. Não é? Mas, sem dúvida, foi um veículo de muita importância na construção e na difusão, digamos, desse conceito aí de mentalidade, de imaginário ou de cultura de massas da época. Né? Tem como é que aparece? Aparecem dois personagens assim, de épocas diferentes, mas que são. Que eu queria que você comentasse sobre o papel deles. A Princesa Isabel e o Nelson Mandela. Queria que você falasse deles. Ambos aparecem assim. Eu queria que você falasse. Aparece, evidentemente, em épocas diferentes, situações diferentes, com papéis diferentes. Mas que lugar que você vê para esses? A Princesa Isabel e o Mandela. Como é que você vê isso? Porque ambos tiveram um São, papel importante nessa discussão da população, do racismo, da população negra. Como é que você vê isso aí? são dois Personagens, seres, né? são dois seres históricos Tá, que se transformaram em grandes personalidades históricas em tá. vida e que foram mitificados e, portanto, se tornaram personagens históricos a posteriori. Tá. Se eu falo da Princesa Isabel, o mito é terrível, no sentido de a libertadora. É terrível no sentido de que apresenta o fim da escravidão como uma ação de libertação dos detentores do poder
sobre os que estão vitimizados na condição de escravizados. E a construção histórica, seja ela documental, à época, ou seja, política no contemporâneo, passa por desmontar este mito. A liberdade como construção histórica, a cidadania como construção histórica, a escravidão como construção histórica e o fim da escravidão como construção histórica. E os mais importantes agentes, sem dúvida, não é? Escravizados que buscaram a luta contra a escravidão e aqueles que, hoje, na condição de vítimas do racismo, né, luta pela construção de uma história-ciência que desmistifique. Então, o mito Princesa Isabel é um mito muito complicado. Muito complicado. Estamos falando do mito. Essa construção mítica, ela se dá, sobretudo, a partir desse período do Vargas, que é esse período que nós estamos trabalhando no livro. Na República Velha, ela é vista como, de alguma maneira, ligada à ideia do império, alguma coisa que não deve ter muito destaque, porque, do mesmo jeito que não se dá destaque ao antigo monarca, agora na República também não se dá destaque aos monarquias, mas durante o período do Estado Novo começa essa construção mítica da Isabel Libertadora. Na monarquia, bom, aí a gente precisa muito... Oh, desculpe, deixa eu fechar uma caixa aqui. Desculpe. Na monarquia, a gente tem que tomar cuidado também, porque há um mito de que quem acabou com a escravidão foi a monarquia. Quando a gente pensa que os Orleans e Bragança, no poder até 89, aqui no Brasil, 1889, acompanhou o Brasil por 21 anos como a última nação do planeta a ter escravidão institucionalizada, a monarquia tem que ser lembrada como escravocrata, não como abolicionista. Muito bem, muito bom isso, muito não bom. Não é possível aceitar a monarquia brasileira como libertadora. Esta é a farsa. Mais do que isso, uma parte muito significativa dos escravizados no segundo reinado, durante, portanto, o reinado de Dom Pedro II e Isabel, a regente Isabel, boa parte dos escravizados eram escravizados ilegalmente. Claro, porque entraram no Brasil entre 1831 e 1850. E a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, mas a primeira lei que aboliu o tráfico negreiro é de 1831. Então, boa parte dos escravizados que viveram na condição de cativeiro no segundo reinado entraram ilegalmente e foram escravizados ilegalmente. E ainda assim, o segundo reinado, teve uma série de políticas voltadas à legalização dessa prática criminosa. Sobretudo em relação à elite cafeicultora. Então, o mito da Isabel é um mito que precisa ser... Então, e veja que eu não estou aqui me referindo a Dona Isabel de Orleans e Bragança, mas ao mito, à construção. Se eu olho o mito de Nelson Mandela, bom, hoje, seja para os povos da África do Sul, seja planetariamente, o mito do Nelson Mandela é o mito da resistência à opressão e o mito da luta persistente e resiliente contra essa mesma opressão pela libertação. É preciso também questionar o mito Mandela? Também é preciso. Mas aqui existe uma diferença que é gritante. A diferença é gritante. Enquanto Isabel viveu no palácio, Nelson Mandela viveu na maior parte do tempo na cadeia. Enquanto Isabel tinha o poder e a lei a seu favor, pelo menos até perder a coroa, e ir viver
em condições bastante, digamos, apropriadas em Portugal e depois em Paris. A condição de Nelson Mandela é a condição da comunidade favelada para décadas de cárcere antes de chegar ao Palácio Presidencial pela via do voto. Então, digamos que o questionar do mito do Nelson Mandela deve ser um questionar mais cuidadoso, mais respeitoso, mais elegante. Não podemos colocar dentro no mesmo patamar. Eu queria que você me dissesse, estamos chegando ao final da nossa conversa, o que representou para você toda essa experiência, esses personagens que você entrevistou pessoalmente para o seu filme Menino 23, disponível na internet, assiste-se assim rapidamente, e o livro está aqui, ó, deixa eu mostrar mais uma vez, está aqui o livro, tá? Também muito importante. Mas o que representou para você essa experiência de falar e de você conseguiu assim retratar um mundo que a gente pensava que era extinto. A gente pensava que isso tinha acabado. A gente não conseguia, eu não conseguia imaginar. No fundo, no começo eu falava assim, não, isso aí deve ser uma conversa de louco. Alguém tá... Eu tive essa impressão também no começo. Não, porque eu era assim, eu fui sequestrado, Não, estava ali no Brasil, anos 20 e 30. E, de repente, aparece no filme, por exemplo, aquele personagem que, de repente, ele foi escolhido pela família Rocha Miranda para ser amigo do filho, porque era um negro com feições um pouco mais, talvez, bonitas, modos mais educados, enfim, para ser uma espécie de... Aquilo que tem, assim, que tinha nos tempos da escravidão, mas, enfim, como é que você se sentiu assim? Que experiência foi essa? Porque é uma experiência, ao mesmo tempo, bem reveladora e, ao mesmo tempo, perturbadora para quem é cidadão do nosso século. Como é que você viu isso aí? Como é que isso bateu em você? Como é que o que você acha que saídas você vê para isso? Enfim, estamos terminando, desculpa, agora problema seu, estou pedindo solução. Então, não estamos mais falando nem do livro, nem do filme, nem da pesquisa, mas do Sidney. Exatamente. Primeiro, eu me tornei um educador, um professor mais cuidadoso. A sociedade brasileira não tem muito cuidado com suas crianças. O conceito de infância no Brasil é pouquíssimo lapidado. Esta preocupação de não cometer equívocos que foram cometidos no passado, nessa relação entre adultos e crianças, entre instituições responsáveis pela infância, pela adolescência e pela educação, e como se relacionam com estas mesmas crianças. Isto mudou. Eu, na condição de professor de educação básica, eu não sei se os alunos aprendem mais comigo hoje do que aprendiam antes, mas eu sou mais cuidadoso com eles, nas relações interpessoais. Isto eu percebo. A outra é a formação do historiador, com uma característica típica de historiador de país que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Eu imagino que, por exemplo, ser historiador na Alemanha também não deve ser fácil. Ser historiador na África do Sul também não deve ser fácil. Ser historiador nos Estados Unidos também não deve ser fácil, no sentido de que a gente olha para o passado e olha e não enxerga necessariamente só coisas belas. Então, o olhar do historiador, sei lá, talvez você esteja fora de moda falar em terceiro mundista, né? Talvez hoje seja mais fácil falar em decolonial, alguma coisa assim, né? Mas essa coisa de o historiador que tem que lidar com o escabroso, e no nosso caso a escravidão, não é? Isso também ensina muito, forja a gente na marreta. Forja a gente na marreta, a ficar mais sensível, a perceber mais, ser mais cuidadoso. Porque todas as vezes que a gente mexe com o escravizado, a gente mexe com o escravizador. Do mesmo jeito, toda vez que a gente mexe com a violência sexual contra criança e adolescente, a gente mexe com o pedófilo. Toda vez que a gente mexe com a vítima do campo de concentração, a gente está mexendo com o nazista. Então, também é aprender a andar olhando para trás, ficar sempre cuidadoso na pesquisa, para fazer uma pesquisa que não tenha furos grosseiros.
né? Que eventuais equívocos possam ser demonstrados como pequenas falhas de pesquisa aceitáveis. E, bom, sem dúvida também produziu um grande. Dizem que isso é deselegante dizer, que isso talvez seja fora de moda, talvez seja hipócrita, não sei, mas de qualquer maneira ele produziu em mim uma grande vergonha, um envergonhamento muito forte da condição de homem branco de formação cristã católica, pai de família e senhor de títulos, entende? Esta condição é uma condição bastante vergonhosa quando a gente olha para o século XVI ao século XXI na história brasileira. Me fez enxergar de maneira muito mais consistente as práticas de preconceito das mais diversas, sobretudo do racismo, do patriarcalismo e das diversas formas de misoginia, de machismo que estão postas. Também me fez questionar sobre a riqueza brasileira e a construção do capital e suas origens no Brasil. Então, também me provoca um amargor político ao longo do tempo. Não é? Agora, isso olhando pelo retrovisor, né? Olhando hoje para 10 anos atrás, quando essa pesquisa terminou, para 15 anos atrás, quando essa pesquisa começou. Não necessariamente eu tinha esta consciência à época, longe disso, longe disso. Mas, sem dúvida, os traumas dos outros e os nossos, como qualquer outra historicidade, nos produz historicamente. Bem, Sidney, queria agradecer muito essa entrevista, agradecer seu tempo. Olha, eu fiquei tão surpreso lendo o seu livro, depois vendo o filme. Essa conversa foi muito instrutiva para mim. É assim, um depoimento muito sincero. Eu agradeço a sua sinceridade, a sua franqueza, não fazer nenhuma impostação assim de historiador, falando realmente. Queria agradecer O isso, professor da porque educação realmente básica. mas estamos assim, eu acho que é realmente um depoimento importante para as pessoas verem como é que as coisas fazem e como é que sente uma pessoa que nos revela experiências tão terríveis de brasileiros no nosso século. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Quem sou eu para agradecer em nome do finado senhor Aloysio e senhor Argemiro, mas eles são os grandes protagonistas dessa história toda, e eu sempre faço questão de agradecer. Agradeço muito a Alameda, a vocês do 247, Secretaria de Cultura, Unicamp, CNPq, CAPES, FAPESP, que sempre financiaram as minhas pesquisas. E estou à disposição, estou sempre à disposição de vocês. A obra é pública, no sentido de que ela foi desenvolvida dentro de universidades públicas, com verbas públicas, de memórias públicas, de arquivos públicos. Então, que cada um tome para si a fortaleza que foi o seu Argemiro e foi o seu Aloysio, resilientemente ou frontalmente não aceitar a continuidade de certas coisas que continuam acontecendo no nosso país e no mundo. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, muito bem. Até uma próxima, Sidney. Até uma próxima. Vamos ter uma outra conversa aqui. Tá bom.